Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para estudar o tema 4, que é salvação. Vamos estar falando um pouco a respeito da salvação. E essa é a primeira parte desse tema, ok? Então, eu queria que você já pegasse a sua Bíblia, estivesse aí preparado com seu caderno para fazer suas anotações, né? E estarmos juntos passeando por esse tema a respeito da salvação, ok? Pega aí a sua Bíblia, a minha já está aqui, ó. Pega a sua para a gente poder estar lendo juntos, estarmos lendo juntos os textos da Palavra de Deus, ok? Bom, sobre o tema salvação, né, nós já estudamos sobre Jesus e o que é a salvação? Que obra é essa que Jesus veio fazer na nossa vida? O que acontece em nós? Como isso acontece? Nós vamos estar falando um pouco a respeito desses assuntos aqui. Sabemos que Jesus, ele lá na cruz, ele morreu por nós. O seu sacrifício ali foi por amor a cada um de nós. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né, que é João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Normalmente, quando a gente vai evangelizar alguém, ou mesmo quando alguém ouve a respeito da salvação, vem logo uma pergunta na cabeça, né? Me salvar de quê? Né? Não estou perdido, não estou, né, em algum perigo aparente. Salvação, por que salvação? Por que esses crentes aí dizem que eu tenho que ser salvo? E nós vemos que já estudamos nas nossas aulas anteriores a respeito do pecado, que o pecado entrou no mundo ali através de Adão e Eva. Quando Adão e Eva eles pecaram, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. Né? E diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, por causa do pecado, nós ficamos separados de Deus. A comunhão foi perdida, nós já estudamos isso em outros temas. Ficamos então longe de Deus. Então, como podemos nos aproximar agora de Deus? Se Deus e o pecado, eles não convivem. Deus e o pecado não podem estar juntos no mesmo lugar, né? Porque Deus, ele é santo, santo, santo. Então, por causa disso, para termos comunhão com Deus, nós precisamos da salvação, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de uma mudança dentro de nós, de que esse pecado seja perdoado, de que sejamos transformados e possamos então ter comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário por nós, ok? Então nós vamos estar vendo hoje sobre algumas partes da salvação. A primeira delas é a respeito da justificação. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 5, pega aí a sua Bíblia, ó. Tô procurando aqui, você procura aí também, ok? Romanos 5, o versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, aqui diz que nós fomos justificados por meio da fé e por causa dessa justificação podemos ter, então, paz com Deus, podemos ter comunhão com Deus. Então, o que é essa justificação? A justificação é quando, através de quando aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, então nós somos justificados e a Bíblia diz que em Jesus nós podemos agora ter o perdão dos nossos pecados. Nós podemos agora ter
somente comunhão com Deus, estar na presença de Deus, porque Ele nos declara justo, Ele nos declara justificado. É como o réu que está diante do juiz, né? Deus, Ele é o justo juiz. E nós estávamos perdidos, pecadores, longe da presença de Deus. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós então estamos ali diante do juiz e ele então nos declara justos, nos declara perdoados. Quer dizer que aquela sentença que estava contra nós, aquela sentença que havia contra nós, a cédula que havia contra nós, a acusação que havia contra nós, ela foi cancelada, ela foi perdoada através do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Jesus, lá na cruz, ele pagou o preço desse pecado. Ele conquistou ali a salvação para cada um de nós. Então, podemos ser tornados justos, justificados, não pela nossa justiça própria. Entenda uma coisa, nada que a gente faça, ou venha fazer, ou que a gente já tenha feito, nada disso justifica a nossa própria vida. Não temos como nos justificar. Lá, a palavra de Deus diz, lá no Antigo Testamento vai dizer que, né, não há um justo, nenhum sequer, né, que não tem justo. Nós, em algum momento, quebramos os princípios, pecamos, erramos, somos pecadores, já nascemos com essa marca, já nascemos separados da glória de Deus. Mas podemos, então, ser justificados através do sangue de Jesus. Então, é um dom gratuito, é algo que ele nos dá, não é algo que conquistamos, não por mérito nosso, por mérito nenhum nosso, mas pela graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Então, nós somos justificados por essa graça. Vamos ler ainda lá em Romanos, no capítulo 1, o versículo 17. Pega aí, Romanos 1, 17. Vou tirar o óculos de uma vez, para não ficar tira e coloca óculos. Romanos 1, 17 diz assim. Vou ler o 16 também, tá? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok? Então, a justificação é pela fé em Cristo Jesus, não por nossos méritos. Vamos ler também Romanos 3, 21 e 22. Aí pertinho, só vira a página. Romanos 3, 21 e 22 diz assim. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Então, nós vemos nesses versículos aqui de Romanos, que essa justificação ela é feita pela fé, através da graça de Deus na nossa vida. Então, nós, apesar da nossa vida, de sermos pecadores, imperfeitos, de errarmos, de estarmos longe da presença de Deus por causa do nosso pecado, no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, esse sacrifício que pagou o preço do nosso pecado. Então, nesse momento, nós podemos estar ali numa posição de justificação, porque pelo sangue de Jesus somos tornados
justos. É um veredito de Deus, né? Deus, ele diz ali, então, agora, ele nos coloca ali numa posição agora de justificados e ninguém pode contradizer isso, ninguém pode falar o contrário. Vamos ler Romanos 8:34, quando é um texto bem conhecido também, Romanos 8:34, que diz assim, olha, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lá no mesmo capítulo, o versículo 1 de Romanos 8, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Jesus não há condenação em nós, mas para nós. Mas precisamos compreender que é em Jesus. Então, temos que entender isso. Em Jesus Cristo não há mais nenhuma condenação para nós. O versículo 1 do capítulo 8 fala isso, que agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Isso mostrando que não é por mim, não é pelos meus méritos, mas é porque eu estou em Cristo Jesus. Ele conquistou para mim essa justificação na cruz do Calvário. Ok? Então, o que é a salvação, né? A salvação é uma reconciliação com Deus. É uma reconciliação que Deus faz com o homem, nos levando para a sua presença. Então, nesse momento, a palavra diz assim, que nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Às vezes há um conflito na vida do crente, quando lê esse versículo, que diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque às vezes a pessoa olha para dentro dela e vê que existem algumas coisas que ainda precisam ser mudadas. Então vamos entender onde ocorre a salvação, a justificação, né? Nós somos espírito, alma e corpo. A salvação, ela é completa, ok? Jesus, ele veio para nos salvar, espírito, nos restaurar no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo, nos trazer salvação, porque essa palavra salvação, ela é muito ampla, ela alcança não apenas nos livrar do inferno, né, que já é, glória a Deus, aleluia por isso, porque se fosse só isso já seria tremendo e maravilhoso, mas a palavra salvação também inclui a alma, também inclui o corpo. Isso nós vamos estudar mais tarde. Mas o que nós precisamos entender é que essa salvação, ela ocorre no nosso espírito, ali. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, algo ocorre dentro de nós e os nossos pecados são perdoados. O que ocorre é um novo nascimento no nosso interior. Aquilo que nos separava de Deus já não nos separa mais. Agora temos comunhão com Ele. Nossos pecados são perdoados. A dívida que nós tínhamos é paga por Jesus. E nós então podemos ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, ok? E isso já vai falar do nosso segundo ponto a respeito da salvação, que é a regeneração. A regeneração é o que ocorre no nosso interior quando o Espírito Santo ele gera em nós uma vida nova. É uma união com Cristo, uma união pessoal nossa. Por isso que a salvação
ela é algo individual, ela não depende do seu pai, da sua mãe ou de alguém que seja cristão na sua família. Você precisa ter a experiência do novo nascimento. É uma experiência pessoal com Deus, não é algo no coletivo, é algo no individual. Então a regeneração ela ocorre dentro de você quando você entrega a sua vida para Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então vamos ficar com a primeira parte aqui desse versículo que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então é nascido de Deus, é nascido do Espírito, é nascido de novo, nasceu de novo. Houve onde ele se tornou uma nova criatura, no seu espírito, no seu interior, naquilo que estava separado de Deus, já não está mais separado. Agora você é nascido de Deus, como lá Jesus explica para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, ele vai dizer o quê? Que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo. Então a regeneração, ela é esse novo nascimento. Nós somos gerados agora pelo Espírito de Deus, gerados de novo e podemos nos tornar filhos de Deus. A partir desse momento, passamos a ser filhos de Deus. Muitas vezes pensamos que assim, todo mundo é filho de Deus. Amados, a palavra nos mostra que todos somos criados, criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus, é aquele que foi regenerado, é aquele que nasceu de novo pelo seu Espírito. João capítulo 1, versículo 12 vai falar sobre isso, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ok? Então, a regeneração é quando o Senhor ele nos lava de todo o pecado, ele nos lava de tudo aquilo que nos separava dele, e ele nos dá uma vida nova. A palavra fala sobre novidade de vida. É uma vida que Deus nos concede, uma vida nova, concedida através de Jesus, pela operação do Espírito Santo em nós. Vamos ler aqui alguns textos. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10. Abre aí, Efésios 2, 10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a primeira parte aí vai dizer que somos feituras dele. Então, somos nova criatura, feitos em Cristo, recriados ali, regenerados por Cristo Jesus. Os versículos anteriores aqui em Efésios, vamos até ler para não ficar nenhuma dúvida. Olha só. O versículo 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto aqui vai falar o quê? Que a salvação é pela graça de Deus. Pela graça mediante a fé, e não vem de nós. E quando quando entregamos nossa vida para Jesus, acontece em nós o novo nascimento. Somos feitura dele, criados por ele em Cristo Jesus. Ok?
Vamos ler ainda mais alguns textos aqui. Romanos, no capítulo 6, o versículo 4 e 5. Romanos 6. Está acompanhando aí? Romanos 6, 4 e 5. Diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui fala sobre novidade de vida. Somos regenerados. Deus, ele gera em nós ali, pelo seu Espírito, uma novidade de vida. Que aí é aquele texto que nós falamos lá de que nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, no nosso espírito somos regenerados e aquilo que nos separava de Deus já não nos separa mais. Agora podemos ter comunhão com Ele. Essa regeneração, ela é feita no interior do homem. Por isso, às vezes, aquele conflito que eu falei agora há pouco, né? Da pessoa falar assim, mas diz que eu sou uma nova criatura, mas ainda existem coisas que não estão, assim, condizendo com isso. Porque existem coisas na nossa alma que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, ok? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, né? A Bíblia diz que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Precisamos passar por uma renovação da nossa mente, mas isso não quer dizer que não aconteceu um novo nascimento, que você não foi regenerado. Quer dizer que você agora está num outro processo que nós vamos ver daqui a pouco, que é o próximo passo aqui. Então, nós já falamos a respeito da justificação, que é feita em Cristo Jesus. Falamos a respeito da regeneração, que acontece no nosso espírito. Somos regenerados, nos tornamos uma nova criatura, ok? Recapitulando, a justificação, somos tornados justos pela fé em Cristo Jesus. A dívida que nós tínhamos, o que era contra nós, foi perdoado, foi cancelado, né? Quando a gente vai lá no encontro, você que ainda não foi no encontro, vai ainda, né? Vamos, em nome de Jesus, ter muitos encontros, mas tem uma parte lá no encontro onde nós falamos, estão cancelados todos os argumentos do diabo na nossa vida. Como isso foi cancelado? Quando fomos justificados em Cristo Jesus. Eu tinha uma dívida, eu tinha algo que era contra mim, que me separava de Deus, que me fazia ficar longe de Deus, mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui justificado. Deus, o justo juiz, através do sangue de Jesus, ele então rasga aquela dívida e ele nos declara justos, perdoados. Estão cancelados esses argumentos, ok? E a regeneração, que é ser gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera em nosso espírito uma nova vida. Agora temos a semente de Deus em nós, somos gerados de novo. Já não somos desse mundo, somos gerados pelo Espírito Santo. Nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos nova criatura no nosso espírito. Aquilo que nos separava de Deus já não nos separa mais. Agora fomos adotados, fomos gerados, né, como a palavra do Senhor diz, né, que nós não recebemos o espírito de escravidão, né, mas o espírito de adoção, no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é a regeneração. E o terceiro passo aqui é a santificação, que é quando nós entendemos que aquelas coisas, os conflitos que ficaram na nossa mente, na nossa alma, né, de toda a nossa criação, nascemos nesse mundo, ok? Muitas vezes fomos ensinados
em doutrinas, em coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, agora existe um processo chamado santificação, onde nós vamos estar nos consagrando, né? Colocando a nossa vida na presença de Deus. Então, nós vamos ver aqui alguns aspectos da santificação. O que é? A palavra santo, ela significa... Quando a gente não tem esse entendimento da palavra de Deus, a gente tem um entendimento errado do que seja isso. Então, nós vamos ver aqui que a palavra santo, ela, primeiramente, ela significa ser separado, né? A santidade, ela representa em nós que tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus separados desse mundo. Está entendendo? Para estarmos na presença de Deus. Vocês estão estudando o panorama bíblico e ali no panorama bíblico vocês vão ver, eu creio que essa aula agora fala sobre o tabernáculo e tudo, e vocês vão ver ali muito dessa questão do separado, né? Do que é de Deus, do que é de Deus que não se mistura com aquilo que é do homem, do que é de Deus que é santo, que é separado. Então, quando estamos nesse processo de santificação, porque a justificação, ela acontece, é um ato, a regeneração é um ato, mas a santificação, ela é um processo na nossa vida, ok? Então, quando estamos nesse processo de santificação, estamos entendendo que somos separados para Deus. Então, muitas coisas que faziam parte da nossa vida já não fazem mais, já não podem fazer mais. Precisamos estar separados de tudo aquilo que é humano, que é terreno, que é pecaminoso. E isso acontece dia a dia na nossa vida. A santificação, ela também fala da dedicação, né? Então, tanto nós somos separados das coisas desse mundo, significa ser santo, separado das coisas do mundo, das coisas carnais, terrenas, pecaminosas, como também significa ser dedicado a. Então, algo santo é algo dedicado a. Então, dedicado a quem? A Deus. Dedicado ao Senhor. Então, agora precisamos entender que a nossa vida precisa ser dedicada ao Senhor. Ok? A santificação também fala sobre purificação. Porque as coisas que são dedicadas a Deus não pode ser de qualquer maneira. Hoje eu estou entrando também no tema do panorama bíblico lá, quando fala do tabernáculo. Né? Você vai ver ali que as coisas que eram separadas, as coisas que eram dedicadas no tabernáculo, dedicadas ali para Deus, não era de qualquer maneira. Havia todo um ritual de limpeza, de purificação. Não era assim, pega isso e usa ali, né? Porque as coisas de Deus, elas não são assim de qualquer maneira. Precisava ter uma purificação daquilo ali. Você vai ver que os sacerdotes ali, o sumo sacerdote que era Arão, e os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que trabalhavam ali no tabernáculo, tudo era minuciosamente limpo, separado, não podia misturar, não podia ter contaminação com nada, né? Havia um processo ali. Então, o que isso traz para a nossa vida? Né? Nós fomos separados, ok? Para Deus, dedicamos a nossa vida a Ele, a nossa vida é dedicada a Ele, tudo isso é santificação. Mas há necessidade da purificação. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Então, como acontece essa purificação na nossa vida? Por meio de Jesus, através do sacrifício de Jesus, porque não é mérito nosso, ok? Através da palavra de Deus, da palavra. Essa lavagem, essa purificação, ela
vem através da palavra. Havia no tabernáculo uma bacia, né, ali que era para a lavagem, para se lavar, aquela bacia ali no tabernáculo, simbolizando a palavra de Deus, simbolizando que aqui na palavra, né, nós precisamos ser lavados. Como você vai ser lavado por essa palavra? Quando você se expõe a ela, quando você lê, quando você medita, quando você ouve, quando você coloca em prática, então você está sendo lavado, você está sendo purificado. Isso quer dizer, aquilo que estava sujo, como eu falei agora há pouco, aquelas coisas que você fala assim, poxa, mas eu nasci de novo, como é que isso está ainda na minha mente? Como é que eu fui fazer isso? São coisas que precisam ser purificadas, precisam ser lavadas pela palavra. Então, quanto mais a palavra de Deus entra na nossa vida, mais somos limpos, mais a sujeira vai saindo, mais os conceitos errados vão saindo. Então, é como aquela vasilha suja que você coloca lá na pia e você abre ali, deixa a água cair sobre aquela vasilha. Quanto mais água cair ali, mais a sujeira vai sair, mais aquela vasilha vai ficar limpa. E vai chegar uma hora que ela vai estar limpa. E assim é a nossa vida. Quanto mais a gente estiver ali na presença de Deus, buscando na sua palavra, ouvindo, meditando, lendo, mais essa água da palavra de Deus vai limpar a nossa vida. Então isso é santificação. Eu quero ser santificado, eu quero ter uma vida santificada na presença de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça isso que você está fazendo, que é assistir o curso, né? Medite nisso, pega lá a palavra, vai conferir o que a gente está falando, vai estudar na palavra, deixa essa palavra entrar na sua vida e você vai sendo limpo por essa palavra que você está se expondo. A purificação, ela vem através do sangue de Jesus. Também, através do sangue, através da palavra e através do Espírito Santo, ok? Vamos ler aqui Romanos, o capítulo 15, versículo 16. Você vê que Romanos, essa carta aos Romanos tem muito a respeito desse tema, né, que a gente está falando agora. Romanos 15, 16 diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, essa santificação, ela ocorre pelo Espírito Santo. Ela ocorre também, como eu falei, por meio da palavra. Vamos só ler um versículo aqui. João 17, 17. De João 17, 17. Diz assim, é uma oração de Jesus, quando Jesus faz a oração sacerdotal. Então, vai dizer, Jesus está orando ali por nós. E ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Somos santificados na palavra. Amém? Então, entendemos a purificação? Precisamos, né, buscar essa santificação através de Jesus, do seu sangue, da palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós. A santificação, ela também é consagração. Consagração, né, essa é uma palavra assim, às vezes muito usada, né? Vou ali na reunião de consagração e tal. Mas precisamos entender que a consagração é viver uma vida santa e justa, consagrada. Né? A palavra diz lá em 1 Pedro, vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 15, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, em toda a vossa maneira de viver. Então, essa consagração, ela inclui o quê? Remover qualquer coisa que nos afaste de Deus.
Qualquer mancha, qualquer sujeira, qualquer coisa que é contrária à natureza de Deus precisa ser tirado da nossa vida. E precisamos consagrar a Ele a nossa vida. A santificação, ela fala também de serviço, né? Quando o Senhor fala que nós somos sacerdócio real, nação santa. Para quê? Para que nós somos sacerdócio real, nação santa? Para servir a Deus, ok? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que a santificação também se dá através do serviço, de servir a Deus. Quando a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós somos sacrifícios. Vamos ver lá. Romanos 12, 1. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ver. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? Então, é dedicar a nossa vida como um sacrifício vivo sobre o altar de Deus, é servir a Deus, é estar na presença de Deus. Fomos chamados para servir ao Senhor. E quando a gente encontra esse sentido na nossa vida de servir a Deus, daquilo onde Deus quer nos usar, da maneira que Deus quer nos usar, então nós somos plenos, somos completos. Porque nós entendemos o propósito da nossa vida, ok? Nós não nascemos à toa, não estamos aqui, né, passando o tempo. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um serviço para cada um de nós, para nós estarmos servindo a Ele, santificando a nossa vida, consagrando a nossa vida através do serviço, através daquilo que Ele quer também nos usar. Então, servir a Deus através da adoração, é servir a Deus através do ministério, através daquilo do qual Ele nos chamou. Amém? Essa santificação, a santificação, ela se dá através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo da palavra de Deus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, repetindo, para que a gente entenda, que não fique nenhuma dúvida, a salvação ela é pela graça de Deus. É através do sangue de Jesus. É através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Então, nós podemos viver uma vida de santidade, santificada na presença do Senhor, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus que foi feito lá na cruz do Calvário. Hebreus 13, 12, 1 João 9, né, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso não significa aqui que nós não vamos pecar nunca, não vamos errar. Olha, existe uma diferença entre viver no pecado e pecar. Ok, vamos fazer essa separação aqui. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasce de Deus não vive pecando, não vive no pecado. Viver no pecado é uma coisa que faz parte da vida da pessoa, uma prática diária, ela vive naquilo. Isso já não faz parte mais da nossa vida, amém? Fomos justificados em Cristo Jesus, fomos regenerados no nosso espírito e vivemos uma vida de santificação. Então não podemos viver no pecado. O pecado não pode fazer parte da minha vida nem da sua. Não podemos viver abraçados na situação do pecado. Agora, o cristão, ele peca? Peca. Peca. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre isso. Diz que se confessarmos os nossos pecados, vamos ler lá. 1 João, tem dois livros de João. João tem o Evangelho de João, que é lá no comecinho do Novo Testamento, e tem as cartas de João. Então, esse que nós vamos ler é lá no final do Novo Testamento, quase já em Apocalipse, tá bom? É 1 João, capítulo 1,
o versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Então entenda uma coisa. Não podemos viver no pecado. O pecado não faz parte mais da minha prática de vida diária. Não pode fazer da minha nem da sua. Somos nascidos de novo, fomos regenerados, fomos santificados em Cristo Jesus. Estamos sendo santificados em Cristo Jesus. Mas nós pecamos como um acidente, como algo que a gente tropeçou, pecou. Né? Não podemos dizer que não temos pecado. Tropeçamos, pecamos. Mas se pecamos, temos um advogado que é Jesus Cristo justo. Só que o pecado como um acidente, ele não é algo que faz parte da nossa vida, ok? Você não bate com o carro ali e fica feliz. Ah, que bom, bati com o carro, vou bater de novo. Claro que não. Né? Você fala, caramba, que acidente, meu Deus, não quero que nunca mais isso aconteça na minha vida. Assim é com o pecado na vida daquele que já nasceu de novo, que já foi justificado, regenerado em Cristo Jesus. O cristão, ele peca, mas é como um acidente. E ele vai se arrepender, confessar, buscar Jesus, o advogado justo, pedir perdão por esse pecado. E ele vai dizer, nunca mais eu quero isso na minha vida. Foi horrível, foi um acidente, me levou para longe de Deus. Nunca mais eu quero isso na minha vida. Então, essa é a diferença entre viver no pecado, viver pecando e pecar, ok? Fomos regenerados em Cristo Jesus para uma nova vida. Então, através do sangue de Jesus, nós temos o perdão, a purificação dos nossos pecados. É através do Espírito Santo, né? Nós podemos viver essa vida de santificação e pela palavra de Deus. Então, os três meios, agentes da nossa santificação: o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra. Eu espero que essa aula tenha te abençoado. Qualquer dúvida, você deixe lá na nossa plataforma, coloque lá a sua dúvida, ok? Nós vamos estar respondendo. Quero ver a participação de vocês, né? Estamos ali sentindo falta de alguns ali participando, mas em nome de Jesus, todos aqueles que tiverem uma dúvida, que quiserem colocar ali alguma colocação a respeito da aula, coloca, vamos interagir, vamos participar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Shalom. Deus te abençoe.